Hoje eu quero falar com você a respeito de governo. Hoje em dia, falar de governo é um negócio difícil, problemático, quando envolve política, agendas de governo, controle e por aí vai. Mas eu acredito que isso vai te inspirar. E a minha oração é que essa inspiração te ajude a se tornar uma pessoa como as pessoas dessas histórias. Quero compartilhar com você 3 histórias. Uma história de 3 adolescentes, a segunda história de um senhor e a última história de um missionário bem velhinho. E tudo isso usando o contexto de um livro da Bíblia chamado Daniel. O livro de Daniel é o livro mais profético da Bíblia. As profecias de Daniel são as profecias mais assertivas. Você pode confiar nas profecias de Daniel na conta do dia. É um negócio impressionante. Então isso vai ser muito legal poder compartilhar essa mensagem com você. Eu espero que você goste, espero que você aproveite e que você saia inspirado, beleza? Vamos lá! Cara, o livro de Daniel, ele acontece num contexto quando a Babilônia, centenas de anos atrás, antes de Jesus, a Babilônia, que é reconhecida como um dos impérios mais poderosos que já existiu, resolve tomar conta e conquistar vários territórios. Um deles era o território onde moravam Daniel e esses jovens. Essas profecias do livro de Daniel, na verdade, elas já haviam sido iniciadas no livro de Jeremias, por exemplo. Daniel conhecia bem o contexto de Jeremias, sendo um menino judeu. E nesse contexto da Babilônia, desse poderio militar, das conquistas dos deuses babilônicos, né? A história diz que esse império poderosíssimo, uma das maravilhas do mundo, eram os jardins da Babilônia, né? Muita coisa acontece nesse contexto, nesses 70 ou 70 e poucos anos que Daniel passa ali na Babilônia. E a história acontece enquanto Daniel ainda é jovem, então ele conta essa história, mas pro final do livro Daniel já está velho. 3 reis ou 4 reis passaram pela vida de Daniel e Daniel permanece fiel. Então o contexto da Babilônia é um contexto político, é um contexto onde a gente vê que a política domina muita coisa, que tem muita agenda, que nós somos pressionados, que rótulos são colocados sobre nós, né? O contexto da Babilônia, por exemplo, me mostra que eles viviam num tempo difícil de ser fiel a Deus. Como muita gente diz hoje, hoje é muito difícil falar de Deus, falar de Jesus, mas cara, olha o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos no YouTube que é aberto falando de Jesus, então não é difícil. Na verdade, nós vivemos no melhor momento para se falar do Evangelho, mas esse não é o ponto da mensagem. Eu queria te dar um pouco de contexto para você entender essas histórias, a gravidade dessas histórias. Então a primeira história que eu quero compartilhar com você é a história do capítulo 3 de Daniel. Se você nunca leu, eu não vou ler a história inteira, mas é uma história bem famosa. Muitas crianças escutam essa história sem entender a gravidade dessa história. É a história de 3 jovens, bem provavelmente são adolescentes nesse ponto, e eles, vindo de Judá, sendo hebreus, fiéis ao Deus dos hebreus, eles são levados cativos para a Babilônia como escravos, e o objetivo do rei Nabucodonosor na época era treinar esses jovens para que eles fossem os sábios e os professores e os mestres e os filósofos da Babilônia. Ele ensinaria para eles o idioma, os costumes, e eles seriam responsáveis por passar isso de geração em geração. Eles tiveram seus nomes trocados, eles foram obrigados a praticar algumas coisas, e esses sempre foram os rebeldes. Durante a história toda, eles não se dobram para as regras do reino. Enfim, no capítulo 3, depois do rei Nabucodonosor ter tido um sonho e ter interpretado esse sonho com a ajuda de Daniel, na verdade não a ajuda de Daniel, porque Daniel no capítulo 2 diz que ninguém podia interpretar aquele sonho, mas o Deus que Daniel servia poderia trazer aquela interpretação. Tendo feito isso, o rei pega essa interpretação para ele mesmo e acredita que a solução para o mundo era ter uma estátua de ouro de 30 metros de altura e que todo mundo deveria se dobrar para essa estátua. E se isso fosse feito, o mundo seria um lugar melhor. Se esse cara tem problema de autoestima, isso é um fato. Mas ele constrói essa estátua e quando chega na época do capítulo 3 que está se passando, esses 3 jovens, eles são encontrados num ato de rebeldia. Porque de acordo com o decreto do rei, quando tocasse o som, quando viesse a hora da adoração, tipo o sino que batia na cidade, todo mundo tinha que adorar, eles seriam obrigados, a população inteira era obrigada a se dobrar para aquela estátua. E mais uma vez, se você não conhece o contexto da Babilônia, a Babilônia era numa planície, era um terreno que não tinha quase nenhuma montanha. E essa estátua de 30 metros no meio de um terreno de planície, reto, era evidente, não era uma estátua que alguém perderia de vista, todo mundo via essa estátua. E na hora que tinha que adorar, todo mundo parava para adorar. No caso deles, eles não se dobraram para a estátua. Imagina, num meio-dia da vida, todo mundo fica de joelhos na frente da estátua, e aí o cara olha pro lado e vê esses 3 moleques em pé. O que
que você acha que eles vão fazer? Fala, isso aí tá errado, isso aí tá errado. A gente também queria a nossa liberdade. Eu vim de outro povo, eu também tô exilado, e por que eles podem e eu não posso? Enfim, alguns invejosos levam esses 3 para a presença do rei e falam, ó, os caras não vão se dobrar não. E aí o rei dá uma oportunidade para eles, o rei Nabucodonosor dá uma oportunidade para eles e fala, e aí, qual que é o testemunho de vocês? Vão se dobrar ou não? E aí eles respondem de uma maneira até irônica. Eles entram no palácio, né? Eu acredito que a cena é essa. E aí eles olham pro rei e falam, ô rei Nabucodonosor. Como é que a gente fala isso em português, né? Viva para sempre, né? Long live the king. Sobre esse assunto aí, rei, então isso não tem nem necessidade de responder. Por que você está perguntando? Você já sabe a nossa resposta. Nós não vamos nos dobrar perante essa imagem. A gente sabe de onde a gente veio. E se você acha que esse decreto aí que você fez de punir a gente com morte, de jogar a gente numa fornalha quente, porque a gente não se dobrou, cara, a gente viu o que aconteceu quando os nossos ancestrais se dobraram para uma imagem de ouro. Não foi legal, não. E nós não vamos fazer a mesma coisa, não. Sorry. Nós não vamos fazer. Você quer me jogar no fogo? Você quer jogar na fogueira? Faça-me o favor, porque nós vivemos a nossa vida esperando um encontro com o nosso Deus. Então, se é fogo, bora, meu irmão, acelera, nós estamos com pressa. É mais ou menos essa a resposta deles. Aí o rei fica furioso e fala, então, vamos lá, acende a fogueira e aquece a fogueira 7 vezes mais. Aí uma curiosidade antes da gente partir para a próxima história. Esse é provavelmente o objetivo dessa fogueira. As pessoas acham que é uma fornalha, uma boquinha de fogão, mas na verdade isso muito provavelmente era uma caverna com muito fogo, com muito carvão, com muita madeira, com muita coisa e bem provavelmente construída num lugar onde passava vento o suficiente para as chamas continuarem sendo aquecidas e sendo, né? Enfim, contexto técnico aqui. Fato é que para derreter ouro, porque é bem provável que essa seja a utilização dessa fornalha, porque eles roubaram o ouro de outras nações, inclusive de Judá, para construir essa estátua de ouro de Nabucodonosor. São anos no processo. Então, com essa técnica que eles tinham, para derreter ouro, não sei se você sabe, são necessários mais ou menos 1000 graus. 1000 graus. Você pensa que com 100 graus mais ou menos a água ferve, se você botar sua mão na água, né, eu espero que você não tente isso em casa, mas se você botar sua mão na água, vai queimar, vai doer. Se você cair dentro de um negócio fervendo, você vai morrer. Vai morrer. Você imagina 1000 graus então. Mas o rei, não satisfeito com 1000 graus, disse seguinte, esquenta aí 7 vezes mais, meu. 7 vezes mais, meu. E o número 7 na Bíblia tem toda uma numerologia, né? 7 significa completo, não quer dizer que é 7. Mas só de curiosidade, se você parar para pensar, pensa só. 7 vezes mais quente do que 1000 graus, vamos fazer a matemática. 2 vezes mais quente dá 2000, 3 vezes mais quente dá 4000, 4 vezes mais quente dá 8000 graus. 5 vezes mais quente dá 16, 6 vezes mais quente dá 32, 7 vezes mais quente dá 64.000 graus. E eu fico me perguntando, quem era o infeliz que estava com o termômetro medindo esse troço? Porque 64.000 graus, meu irmão, é muito quente. Para tu ter uma ideia, a temperatura do céu... O céu vai ser tranquilo, tá? O inferno é quente. O inferno é muito quente, mas o céu é tranquilo. A temperatura do Sol, de acordo com a NASA... E não é porque eu sei, eu olhei no Google, tá? A temperatura do Sol, eu também não sei como é que os caras mediram, mas a temperatura do Sol aparentemente é de mais ou menos 5.000 graus Celsius. 5.000 graus Celsius na superfície do Sol. No núcleo do Sol, onde acontecem as explosões, buraco e por aí vai, no núcleo do Sol chega a 15 milhões de graus. Eu não sei nem como é que conta 15 milhões, mas pensa que essa fogueira estava mais quente que o Sol, meu irmão. É muito quente. Aí o rei vira e fala assim, joga os caras na fogueira. Os caras que foram jogar o Azariah e Mishael, como é o nome dos caras em português? Esqueci. Você conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas esse não é o nome deles no original, na língua deles, no hebraico. O nome deles foi mudado, né? Em inglês, o nome deles é Azariah, Hananiah e Mishael. Em português deve ser Mishael, Ananias e Azarias, eu acho. Mas enfim. Os caras que foram jogar eles nas fogueiras morreram só com a chama, só com a lambida. Gostou do efeito sonoro? Só a lambida da chama matou os caras, né? E aí passa-se um tempo, a gente não sabe quanto tempo se passou, se foi alguns minutos, algumas horas ou alguns dias, não sei. Mas o rei, curioso, eu também não sei porque que o rei, depois de jogar o cara na fogueira, vai voltar pra conferir. Meu irmão, morreu. Isso é fato. Se o cara que jogou morreu, eles morreram. Aí ele volta... E ele fala, peraí, ele olha pela porta também, não sei como é que ele olha pela porta, porque se o troço é quente daquele jeito, como é que chega perto da porta? Mas ele olha aparentemente por uma porta, por um buraco, alguma coisa que tinha ali, e aí ele vê três caras, 3 sombras talvez,
E atrás, ou do lado, junto com os 3, ele vê um outro. E esse outro, não sei se era maior, não sei se estava brilhando mais, não sei, mas esse outro, ele fala, aquele quarto homem na fogueira, ele tem a aparência de um filho dos deuses, que é um título bem comum dado para Jesus. E aí, quando isso é feito, ele fala, cara, tira os caras daí, vamos ver o que é isso daí. E aí, no final do capítulo 3, os caras que acusaram os jovens são jogados na prisão como punição, e eles vêm, e aí o rei Nabucodonosor resolve que é um decreto agora, que todo mundo vai adorar o Deus deles. No meio da conversa, quando eles foram desafiados, eles dizem que eles não vão se desdobrar, e eles falam o seguinte, talvez Deus queira salvar a gente dessa aí. Porque Deus é capaz de salvar a gente, talvez Deus queira salvar a gente dessa. Mas se ele não salvar, a gente vai continuar fiel e nós não vamos nos dobrar, e que você, rei Nabucodonosor, e todo o reino saiba que nós não vamos nos dobrar. A conclusão dessa primeira história que eu tenho é a seguinte, a gente não precisa de muita gente para revolucionar nosso governo. A gente também não precisa assumir o governo. A gente não precisa tomar o governo. A única coisa que a gente precisa são algumas pessoas corajosas, algumas, bem poucas, pessoas corajosas, e corajosas o suficiente para arriscar tudo que eles têm, tudo que eles são, baseado num talvez. Esses caras tinham um talvez. Eu gosto de dizer que Deus, ele vai nos livrar ou da morte ou pela morte. Mas ele vai nos livrar. Como eles disseram, meu irmão, acelera que eu quero ver o meu Deus. Essa é a conclusão da primeira história. A gente só precisa de algumas poucas pessoas que estão dispostas a arriscar tudo que eles têm, baseado num talvez. Agora, a segunda história, eu vou ser bem rápido. A segunda história é a história de Daniel. E aí Daniel, diferente dos 3, não é chamado pelo nome babilônico dele, que era Belteshazzar. Ele é chamado pelo nome hebreu, muito provavelmente porque ele é respeitado. Passaram-se já 40 e poucos anos. Daniel, ele é o que talvez nós possamos chamar de primeiro-ministro da Babilônia. Ele é o cara que negocia tudo, toma conta do reino. O rei tinha escolhido 3 superintendentes para tomarem conta dos negócios do reino, e Daniel era o principal deles. É muito provável que durante essa história Daniel está em outro lugar, resolvendo outras coisas, e quando ele volta para a cidade tem um decreto novo. Assim como o primeiro decreto de Nabucodonosor, agora o rei é diferente, é um rei chamado Dário, e o rei Dário tem um decreto. E o decreto é o seguinte, ninguém pode orar, fazer petição, ninguém pode se dobrar, ninguém pode fazer nada religioso para nenhum outro Deus, a não ser para o próprio rei. E esse decreto veio porque esses invejosos, que muito provavelmente trabalhavam com Daniel, o pessoal do governo, da Câmara dos Deputados, né? Que ali é uma picuinha danada, o pessoal da Câmara das bancadas, eles chegaram pro rei e falaram, olha só, a gente não vai conseguir pegar o Daniel em nada, porque o Daniel, pô, o cara é ponta firme, pô. Tem um amigo meu no Rio de Janeiro que ele me chamava de Pedra 90. O cara é Pedra 90, pô, esse cara não vai dar mole. Então nós vamos ter que arrumar uma pra ele. E a gente só vai conseguir arrumar uma pra ele se a gente forçar ele a fazer alguma coisa contra o Deus dele, porque ele não vai fazer. Então eles dão essa sugestão pro rei. Ô rei, aí, na moral, tu não é o rei? Tu não é o cara? Pô, vamos fazer um negócio. Faz um decreto aí pra gente ver se a galera tá contigo mesmo. Vamos ver quem é quem. Como dizia o Racionais, né? Quem é quem e quem ficou na bota. Vamos ver. Aí Aí o rei faz esse decreto e diz, ó, for pra orar. Se o primeiro rei da história, né, o Nabucodonosor, tinha um complexo de inferioridade, porque ele achava que a estátua dele era a solução pro mundo, esse cara é pior, porque esse cara deveria ser internado, porque esse cara pensa que ele é Deus. Talvez por isso que no Evangelho de Mateus, no final do Evangelho de Mateus, quando a gente fala das profecias apocalípticas, e quando a gente chega no livro de Apocalipse, por exemplo, quando Jesus fala, quando vocês verem a abominação da desolação sentada no trono, aí ficou ruim mesmo. É daí que vem esse título, é esse cara que se acha o Deus, o anticristo puro. Não estou dizendo que era o caso de Dário, né? Mas isso aqui é uma previsão. E aí ele fala, ó, vai ter que orar para mim. Aí Daniel, quando ele volta, que ele se torna consciente desse mandado, a gente não sabe se ele já sabia ou não, mas ele faz um negócio deliberado. Ele vai para casa e ele abre a janela, muito provavelmente a janela dele dava vista pro império todo, e aí ele se ajoelha, né, ou enfim, faz a sua posição e ora pro Deus hebreu. Quando ele faz isso, de alguma maneira outras pessoas viram, né, e esses invejosos viram e falaram, lá, pegamos Daniel, vamos lá, porque no tempo do Antigo Testamento você não precisava de prova, só de testemunho. O testemunho de 2 ou 3 pessoas era suficiente para condenar alguém. É por isso que um dos mandamentos é não darás falso testemunho. A gente lê como não mentirás, mas é não darás falso testemunho, porque o seu falso testemunho tem o poder de matar alguém.
Então eles dão ali o falso testemunho e falam, nem foi falso, na verdade foi verdadeiro. Eles trazem Daniel para frente do rei e quando Daniel aparece na frente do rei, o rei bem triste, aparentemente, de acordo com o texto, falou, Daniel, você fez isso. E Daniel, quando ele se torna consciente desse decreto, Daniel podia ter dito o seguinte, pô cara, 70 anos que eu tô nessa pegada aí, eu sempre fui fiel a Deus, não dá pra dar um break não? Daniel podia ter orado e falado assim, Deus, tem como dar uma moral não? Tem como deixar essa quieta, não? 30 dias só. 30 dias eu vou pegar um break. Vou tirar férias. E eu vou servir o Deus dele, depois eu volto. E Daniel não. Daniel foi tão intrépido que depois de 70 anos sendo fiel, ele não tira um break. Nos dias que a gente vive hoje, eu tenho certeza que se Daniel estivesse dentro da igreja, as pessoas teriam falado para Daniel assim, Daniel, tá tranquilo, pô. Deus dá graça. Deus entende. Daniel. Pô, por que você quer ficar com esse negócio de religiosidade? Tem que orar todo dia, velho. Pô, dá um break, cara. Tá tranquilo. Fumar um beckzinho de vez em quando, tá tranquilo. Uma cheiradinha de vez em quando, tá tranquilo. Me envolver com 2, 3 mulheres ou 2, 3 homens, tá tranquilo. Hoje em dia também tá uma bagunça do caramba. É homem com homem, mulher com mulher. Já dizia o Falcão, né? Homem é homem, menino é menino, macaco é macaco, e viado é viado. É uma bagunça danada. Aí, se fosse nos dias de hoje, ia ter aquele negócio do manso, né? Daniel não. Daniel fala o seguinte, irmão, se essa é a minha hora, se demorou 70 anos pra eu aparecer e ser radical, é agora. Ele vai e ora. E aí, quando o rei pergunta, Daniel fala, ó, rei, sobre esse decreto aí, não tem necessidade nenhuma de eu responder você. Pô. A mesma coisa que os 3 meninos falaram, não tem necessidade nenhuma de eu responder você. Eu aprendi com os meus ancestrais, não adorarás outros deuses, não se dobrará, não criarás imagens de outros deuses. Né? Por que a gente cria imagem? A ideia de que alguém cria uma imagem é uma ideia de perpetuar a sua identidade para o mundo. O crente não tem disso, porque a gente sabe que não é a nossa vida não gira em torno de nós. A gente transcende no próximo. Então Daniel entendia isso e falou, não tem necessidade nenhuma, Deus. Não vou me dobrar, não vou orar para você e vou continuar orando para o meu Deus. E aí a punição era ser jogado numa cova de leões. O que acontece aqui é interessante, porque muita gente acha que essa historinha é só uma historinha, né? Sei como Davi e Golias. Mas toda a história na Bíblia, dadas as devidas proporções, com o cuidado necessário, você consegue desenhar algumas analogias. E analogia e alegoria, né, são 2 expressões que a gente usa que tem que ser usado com muito cuidado, tem que saber o que está fazendo, porque muita gente cria contexto onde não existe e faz a Bíblia dizer o que não diz. Mas nesse sentido, você consegue criar essa analogia de uma forma bem segura e entender o seguinte. O que está acontecendo aqui quando Daniel é jogado na cova dos leões não é uma batalha entre Dário e Daniel, ou entre animais selvagens e um homem. É uma batalha que simboliza Deus contra o governo. Quando a gente fala que não tem como misturar, né? Tem uma galera que gosta de misturar a política, acha que a gente tem que invadir a política. Quando a gente fala que não tem como misturar, a gente precisa de bons políticos, homens de Deus na política, mas os dois são água e vinho. O que acontece aqui é que o leão era um animal que simbolizava o poder militar da Babilônia. Já viu aqueles escudos antigos, brasões com leão e tal? Na frente do palácio da Babilônia tinha 2 leões que simbolizavam o poder militar que eles tinham. E quando Daniel é jogado na cova, não sei se você sabe, o nome Daniel, ele significa no hebraico, Deus é o meu juiz. Diferente do nome que lhe foi dado, porque a intenção dos babilônicos era tirar a identidade deles. Quando Daniel é jogado na cova dos leões, tem uma alegoria bonita aqui, onde o homem que Deus julga é colocado perante o poder militar de um governo. E aí vai minha pergunta para você. Na briga entre governo e Deus, política e Deus, esquerda ou direita e Deus, quem se acha que vai ganhar? Na briga entre democracia, né? Por isso que eu acho que democracia é um negócio do demônio. Democracia. Lógico que a palavra em latim é outra, né? Mas significa o governo do povo. Nós não fomos criados para ter um governo do povo, nós fomos criados para ter uma teocracia. Antes da democracia existir, acredito que a primeira menção que a gente tem de democracia, pelo menos na linguagem bíblica, eu sei que outras civilizações existiram e tiveram suas formas de governo, mas a primeira menção de democracia na Bíblia é quando o povo de Israel chega para Deus, através do profeta, e fala, nós não queremos ser governado por Deus, a gente quer um governo como os outros governos, um homem sendo nosso rei. E aí entra Saul na história e aí a parada começa a descer, dá um rio bem rápido. Mas a ideia aqui na Cova dos Leões é Deus contra o governo. Passa a noite, quando o rei Dário volta, ele dá uma olhada, né, na cova, e aí ele faz essa pergunta idiota, né, ô Daniel, tá aí ainda?
Óbvio que não, né? Pô, o filhotinho tava com fome, mas Daniel responde, fala, não, tô aqui, ô rei, viva pra sempre, eu tô aqui. E aí o rei corre e fala, cara, manda tirar o Daniel de lá, o Daniel tá vivo. E aí ele pergunta o que aconteceu, o Daniel fala, ó, eu não sei, mas durante a noite parece que Deus mandou um anjo, fechou a boca aí do leão, né, ou sei lá o que aconteceu, eu sei que eu dormi tranquilo e os bichinhos devem estar com fome. Aí o rei fica bravo, manda pegar a galera que acusou o Daniel, joga os caras lá dentro, e aí olha que interessante, a Bíblia diz que quando os caras estavam caindo, antes de bater no chão, os leões abriram os caras de fora a fora. Acho que eles estavam fazendo a dieta do Daniel, tava com fome, né, sem comer carne muito tempo. Enfim, devoraram os caras. Qual é a moral dessa história? A moral dessa história é que a gente não precisa de muita gente para defender os nossos valores. A gente não precisa de bancada evangélica para defender os nossos valores. A gente não precisa de representatividade. Esse negócio das 7 montanhas. A gente não precisa disso. O que a gente precisa é de gente que quer servir, gente que é fiel, que está disposto a se livrar dessa mentalidade do tá bom assim. Daniel não, Daniel foi radical, ou é 8 ou é 80. Daniel não viveu de forma medíocre, ele adorou a Deus até o final. E aí por último eu quero compartilhar essa história de um missionário, o nome dele é Henry Clay Morrison. Aparentemente era um missionário americano, que durante 40 anos serviu ele e a sua esposa, entre várias vilas na África, e o objetivo deles era levar o evangelho, foram super fiéis, enfim. Eles tiveram que abrir mão de tudo que eles tinham. Casas, bens, família, férias, dinheiro, saúde, ficaram doentes várias vezes. E depois de 40 anos servindo na África, ele estava ficando, diz a história, né, que ele estava, essa é uma história real aparentemente, não é uma dessas histórias que o pregador inventa, né? Diz que ele já estava começando a ficar velhinho, ficar doente, e eles resolveram que era hora de voltar para casa. Então eles voltam para os Estados Unidos, na época, era onde eles moravam. Na época não tinha avião, então eles entram num navio, e aí eles vão nesse navio durante alguns dias, e ele refletindo sobre tudo que ele fez. Quando chega no porto, ele olha pela janelinha do navio, ele escuta um barulho e ele vê uma banda sinfônica, câmera fotográfica, mídia, repórter, microfone, fila de pessoas, bandeira, uma bagunça, boa bagunça, sabe? O carnaval brasileiro, o batuque e tal. Ele vê aquilo tudo e ele se alegra, ele fala, olha lá, cara, que legal, uma recepção para nós voltamos para casa e tem uma recepção para nós. Em inglês a gente chama isso de homecoming party. Quando os soldados voltam da guerra, por exemplo, a gente faz uma festa para recebê-los em casa. Enfim, ele sai correndo, pega a mala dele lá no navio e tal, pega da esposa dele, e eles vão andando velhinho já. Como Daniel devia ter perto dos seus 80 anos aqui. Eles vão andando, bem velhinhos, e quando eles chegam do lado de fora, né, atravessou a ponte, ele olha pro lado e ele não vê a banda mais. Todo mundo foi embora. Não tem mais ninguém lá, não tem repórter, não tem câmera, não tem banda, não tem barulho, não tem nada, silêncio. Parece que um negócio caiu em cima dele, ele ficou desanimadíssimo. E aí ele pega a mala dele, vai pro táxi. Aparentemente eles iam ficar no hotel por alguns dias antes de voltar para casa, porque era longe, né? 1900, começo dos anos 1900. A esposa dele já sabia o que estava acontecendo. Naquele navio, aquela festa toda, era pro presidente Teddy Roosevelt. Aparentemente ele estava numa viagem de caça, nada importante, e voltou para casa e a mídia aproveitou aquela oportunidade para fazer aquela festa. Enfim, eles chegam no hotel e aí a esposa dele pergunta para ele, cara, por que você tá tão, né, cabisbaixo, triste? Ele falou, pô, a gente serviu durante 40 anos. A gente abriu mão de tudo que a gente tem. A gente se entregou por inteiro e quando a gente volta para casa, não tem ninguém para receber a gente aqui. Não tem igreja, não tem amigo, não tem família. O sacrifício que nós fizemos para viver a nossa vida de forma fiel, quando a gente chega aqui em casa, não tem ninguém para receber a gente em casa. Isso não é justo. E aí a esposa dele, muito sábia, sentada no pé da cama, põe a mão no ombro dele, olha bem dentro dos olhos dele e diz, meu amor, você só esqueceu uma coisa, nós não chegamos em casa ainda. A gente não é daqui, cara. Isso daqui, essa festa não é pra nós. Nós não estamos em casa. Nós vivemos aqui como passageiros, estranhos. Como o apóstolo Pedro diz, nós estamos aqui de passagem. Como Paulo fala várias vezes nos seus escritos, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, a vida não é minha, nada que eu tenho, como Paulo mesmo diz, né, para mim morrer é lucro, viver é Cristo, então não faz sentido nenhum, eu não estou em casa, nós aguardamos do céu o nosso Salvador, mas agora
Essa não é a nossa festa. Quando nós chegarmos em casa, quando nós chegarmos em casa, aí sim vai ter uma festa para receber a gente. Como a gente lê em Hebreus, por exemplo, a multidão de pessoas que está ali torcendo por nós, para a gente manter a nossa fidelidade. Como Paulo diz, né? Eu corri a corrida, eu completei a carreira, eu guardei a minha fé e agora me aguarda uma coroa, porque aquele que persevera até o fim herdará a coroa da vida. Essa é a nossa vida. Como diz uma vez eu preguei uma mensagem sobre isso, né? Aquela música de criança. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. O nosso objetivo não está aqui. Nós somos como a grama, que nasce e num piscar de olhos morre. Tudo é efêmero, tudo é vaidade. Mas aquilo que é feito em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso sim durará para sempre. A ideia dessas 3 histórias é te mostrar que a gente não precisa de muita gente. É que a gente precisa de poucas pessoas que estejam dispostas a arriscar tudo que tem, baseado num talvez, a viver uma vida radical, fiel o tempo todo, e a viver uma vida aqui, sabendo que nós não somos daqui, que nós somos forasteiros nessa terra. E eu espero que essa mensagem tenha te inspirado. Talvez você precise desse chacoalhão. Talvez você seja esse cara, o Daniel ou o Michael. Talvez seja você. E a minha oração é que essa mensagem te inspire a dar um passo de fé e tomar uma decisão para nunca mais olhar para trás e ser fiel até o fim. Beleza? Bom, se você gostou, se você curtiu, tá aqui a sua oportunidade de se inscrever no canal, curtir a mensagem e também de assistir outros vídeos. Eu continuo publicando vídeos aqui que servem para nos inspirar, para nos dar ferramentas para viver a vida de uma forma melhor e, de vez em quando, uma mensagem de fé para inspirar as pessoas. Se esse é o seu caso, tem aqui um vídeo interessantíssimo para você poder assistir sobre perspectivas. Espero que te abençoe, tá bom? Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Valeu!